pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje vamos falar sobre um tema a discutir em termos de game design, o level design, o design de níveis. Vamos conversar sobre o level design, as variantes de fazer um design de níveis, algumas recomendações também, tanto de outros autores quanto minhas pessoais aí da minha experiência. Então se você curte esse tipo de vídeo, ó, já fica aí, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, acesse fabricadejogos.net que tem bastante material legal. Lembrando, gente, que todas as nossas redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Solta a vinheta e vamos embora! Então pessoal, vamos falar sobre level design. Level design, ou design de níveis, nada mais é do que você pensar na concepção dos níveis do seu jogo. E quando você pensa na concepção dos níveis do seu jogo, você está inerentemente pensando em dois aspectos. No espaço que você está querendo compor dentro daquele design de níveis, e também no tempo, né? No tempo que está se passando aquela situação, aquele acontecimento, as limitações de tempo dadas para o jogador. E nós vamos explorar muito bem essas duas variáveis aí. Bem, quanto à questão primeiro, antes de chegar em tempo e espaço, vale a pena a gente mencionar a questão da composição dos níveis. Os níveis podem ser compostos de diversas formas. Uma das formas de compor os níveis é por fases, né? Você tem a primeira fase, passou, vai para a segunda, passou, vai para a terceira, como no Super Mario, é assim, né? Vários jogos seguem muito essa fórmula das fases que vão se passando. Outra forma também são os turnos, os ciclos, né? Então você tem um turno para ir correndo, como o Banco Imobiliário, é assim. O Mario Party, né? Aquele jogo de tabuleiro do Super Mario, funciona muito nessa linha, né? De turnos, né? Ter tantos turnos para acabar aquela partida. Então é uma forma também de você estabelecer a configuração do design de níveis que vai ser trabalhada. E a outra questão é níveis mesmo. Então tipo um Tetris, você vai passando, conforme vai jogando, vai passando níveis, vai aumentando de nível, até que chega uma hora que tu perde e para o processo. E aí com isso se encerra a partida. São formas de pensar em level design que são bem válidas e cada uma dessas tem uma configuração diferente, uma forma diferente de se trabalhar. Perante os elementos do level design, que é o tempo e o espaço, o primeiro aspecto que a gente vai falar de level design dos dois, é o do tempo e do espaço. Nós vamos tratar primeiro de espaço. Por que nós vamos falar do espaço? Que é aquele primeiro que todo mundo pensa quando vai trabalhar em termos de level design. Ah, tem que montar o espaço, montar as fases, montar cada item em cada lugar. E de fato, o espaço é isso mesmo, você vai se preocupar com a estética, vai se preocupar com a disposição dos elementos, vai pensar na visão do game como tu quer que apareça, né, para o jogador, entre uma série de outros aspectos. Só que existe um outro aspecto que o pessoal esquece, que é a questão de tempo. O tempo também é interessante você pensar nele, porque influencia no level design. Vamos supor que você tem um jogo que tem um tempo real, como por exemplo o Pokémon tem isso, né? Que de acordo com se está à noite, de acordo com o relógio real, certos pokémons noturnos aparecem, ou se está de manhã, certos pokémons do matutino aparecem, né? Então isso é basear o level design no tempo, e aí no tempo real. Uma outra forma de se basear em level design é a questão de limitar o tempo. Então partidas por turnos é uma forma de limitação, ou então alguns jogos como por exemplo de plataforma Sonic e Mario, tem a questão do tempo para terminar a fase, né? Então isso é um tempo limitado, que também já configura o teu level design de uma forma que é interessante, né? Você dá um tempo pro jogador, tem tantos tempo para terminar essa fase aqui. Então é uma forma de limitação que tu trabalha em termos de level design. Outros jogos é relativo, depende do desempenho do jogador, da demora do jogador para fazer aquilo, né? Então você pega jogos clássicos de atividades de quebra-cabeça, um cruzadinho, um caça-palavra, isso aí depende do jogador e não necessariamente de um tempo do jogo, né? Existem aqueles também que é configuráveis pelo jogador também. Eu vou lá, eu configuro o tempo que eu quero. Jogos de luta tem essa possibilidade de eu configurar o tempo, por exemplo, para infinito. E aí eu fico até alguém morrer. E aí acaba se tornando até um tempo configurável pelo jogador, mas ao mesmo tempo também variável, porque depende do desempenho dos dois ali para quem vai vencer primeiro, né? Então quer dizer, nós temos aí um fator novamente de tempo relacionado a como eu vou configurar o level design. E ainda existe aqueles que o tempo é um recurso do jogo, ele é um bem do jogo. Eu cito sempre como exemplo clássico o Braid, né? O Braid, você usa o tempo para voltar nele e poder fazer as ações necessárias para resolver os puzzles propostos. Então ali você tem um tempo influenciando muito diretamente no level design, o que é muito importante para você pensar. Porque pensa você montar um level design para um jogo como esse, você vai ter que pensar muito bem para encadear as coisas de forma que você consiga usar esse recurso da melhor maneira possível. Então isso impacta no level design. Por que eu estou falando muito do tempo, gente? Porque geralmente a gente, quando fala de level design, a gente pensa muito no espaço. Mas você esquece da influência do tempo também, do que está acontecendo ali, né? Porque isso é importantíssimo quando a gente pensa em termos de projetos de níveis. Quando a gente pensa numa fase especificamente, a gente tem que sempre estar preocupado com algumas questões.
Primeiro, a meta. Qual é a meta dessa fase? Qual é o objetivo dessa fase? O que eu tenho que fazer nela para poder passá-la? Né? Tem que estar claro isso aí pro jogador. De imediato já tem que saber. Pode ter extras, pode ter side quest, pode ter outras missões especiais? Pode. Também. Né? Também é uma parte que você vai ter que definir. Vai ter que definir os elementos que vão estar ali, os itens, os inimigos, onde é que o jogador começa. Claro, vai ter que definir isso aí também. Outra questão, você vai ter que definir a estética dessa fase. Né? Para tornar a fase única, né? Para tornar a fase diferente das outras, né? Você diferenciá-la das outras fases. Mas também dizer assim, ó, olha, ela é uma unidade que pertence àquele mundo 1. Vamos supor no Super Mario World, né? Você tem muito essa característica. Né? Você tem a fase 1, fase 2, fase 3 até a fase 8, por exemplo. Só que elas no conjunto pertencem ao mundo 1. E todas elas têm uma unidade estética ali, que estão dizendo que elas são daquela fase. Perceba que sempre tem uma unidade bem característica ali. E assim quando vai para a fase 2, e assim quando vai para o mundo 3, para o mundo 4 e assim por diante. Elas têm uma unidade estética, até de atribuição de cores, inclusive, né, no círculo cromático, tudo bem previsto, o que vai ser usado, tudo bem pensado para realmente dar aquela característica para aquela fase. Em termos de narrativa também, o que essa fase vai contribuir também para todo o jogo, né? Então essa fase tem que ter uma contribuição da narrativa. Então, é uma progressão que está acontecendo, aqui ela conseguiu um item importante que vai levar para a próxima fase, que vai revelar o grande mistério. Aqui justificativa tem narrativa para essa fase. Outra questão que ações que eu posso fazer ali, né, dentro dessa fase, que ações são possíveis, e resoluções que eu posso dando para cada fase, que tem muitos quebra-cabeças ao longo da fase. Por exemplo, você tem que dizer quais são as resoluções para que seja resolvida e o jogador possa prosseguir nela. Outra coisa também é a progressão da fase em si. Como é que tu vai progredindo para chegar até o ápice da fase, do final da fase? Seja enfrentando um chefão, seja num grande desafio, como é que isso ocorre, né? E a duração da fase também. Isso varia de jogo para jogo. Tem jogos que querem dinamismo e as fases são mais curtas em termos de tempo para fechar. Tem outros que não, as fases são bem longas, são mais extensas. Tem jogos que nem tem esse tipo de definição na verdade, porque tem pelas missões, porque é um mundo aberto, por exemplo. Então aquela missão está ali disponível agora, você tem um tempo para realizá-la, às vezes varia isso. Então esse tipo de coisa tem que estar bem claro e tem que estar bem planejado para que o jogador saiba o que está acontecendo, né? E, enfim, gente, uma série de outros aspectos que você pensa na fase em si. Só que lembre-se que a fase faz parte de um conjunto, de um todo, de uma fase inteira. Como eu falei, exemplo do Super Mario World mesmo, você tem os mundos, aí tem as fases dentro dos mundos, e ainda tem o mundo inteiro, né? Todo o planeta ali, vamos dizer assim. Então isso tudo está composto dentro de um elemento geral. Então quando você pensa no mundo, você tem que estar muito preocupado com algumas coisas. A primeira delas é a progressão desses níveis, né? Então como é que o cara vai progredindo, vai ganhando novas habilidades, tendo novos aprendizados ao longo de cada uma dessas fases, né? E a dificuldade aumentando e tudo mais. Então tem que ter uma progressão bem clara nessa evolução das fases aí. Outra questão também que vai ter que ter a quantidade de fases e os formatos que elas vão se configurar. Também isso tem que estar bem resolvido. E aí, claro, né, cada fase tem que ter uma coerência entre elas e com o todo do jogo também, né? E a coerência não é só uma coerência de progressão, como eu falei, é uma coerência da estética, é uma coerência entre uma dificuldade que vai aumentando, é uma coerência entre os inimigos que estão sendo propostos, desafios que estão sendo levantados para o jogador naquele início de jogo, até chegando no término. Tudo isso tem que estar bem definido no todo do que você quer das fases. Então, quer dizer, você pensa pedaços, mas você tem uma visão geral do todo, do que você quer da composição de cada fase. Então aqui, gente, pra gente fechar, eu cito alguns cuidados que você tem que trabalhar em termos de level design, que eu acho importantes. O primeiro deles é a progressão de novidades na fase e de aprendizados. O que seria isso? Seguinte, o jogador vai progredindo em cada fase, ele quer ver uma novidade na próxima fase. Então assim, ele quer ver um inimigo novo que ele não enfrentou ainda, ou ele quer lidar com um novo power-up, ou ele quer lidar com outro obstáculo, sei lá, parecem uns espinhos agora. E ele tem que saber como é que lida com o espinho. Agora tem a lava que sai bolinha voando ali, ele tem que desviar da lava. Sempre nas fases vai criando uma progressão de novidade, coisas novas que vão aparecendo aos poucos para ele e que ele vai tendo que aprender a lidar com isso. Por que a gente trabalha isso? Para não cair, o cara sempre está aprendendo alguma coisa nova, ele vai acumulando aprendizados e vai reusando nas próximas fases, então ele vai progredindo e com isso eu mantenho o cara sempre interessado no jogo. Então tem que ter novidade, tem que ter um aprendizado sempre ao longo das fases para ir sempre trazendo coisas interessantes para ele se manter interessado pelo game. Outra questão também que é básica, se eu falo várias vezes, gente, é o tutorial prático, né? Você construir o level design, a fase já, que induza o cara
já a fazer as ações que tu quer que ele aprenda. Um jogo muito didático para isso é o Super Meat Boy. Eu gosto muito dele porque ele faz isso de forma muito didática. Então ele, por exemplo, está ensinando só a pular. Ele ensina, naquele momento daquela fase, só isso. Depois ele quer ensinar a escalar a parede. Ele te obriga a escalar a parede. E só tem como passar ali se ele escalar a parede. Ah, tu tem que correr. Então a única forma de pra poder passar aquela fase é você pulando correndo. De outra forma você não consegue. Então veja, ele te induz no próprio level design as ações que ele quer que tu faça, e com isso você está aprendendo de uma forma prática, sem muitas instruções, o que tem que fazer no game. Se precisar no level design para fazer uma coisa mais planejada, divida em subcenários, divida em subpartes. Pega um jogo como a Link to the Past mesmo do Zelda. Pô, são muitas coisas. Tem as dungeons dentro, tem o mundo fora, tem as casinhas ali, que vai entrando em cada casinha aqui que tem lá. É muita coisa para se pensar, então você divide isso para dividir um pouco as tarefas, né? Pra você ter aquela visão geral, mas divide em pedaços para ficar mais fácil e mais organizado. Um jogo também te incentiva a exploração e descoberta. Crie fase que faça o cara explorar para ver o que tem lá. Tem um segredinho, tem uma vida extra, tem alguma coisa lá para ser explorada. Sabe, incentive o cara a explorar o ambiente, descobrir novidades, descobrir segredos. Porque isso que é legal, isso torna muito mais interessante o teu nível, a tua fase. Só que daí nessa questão de exploração, tome cuidado, crie cenários que valem a pena, que sejam úteis, né? Porque às vezes tu explorar lá fazer o cara se esforçar tanto pra achar um legal, aí chega lá, não tem nada para ser explorado, então não vale a pena o esforço todo que ele teve para chegar lá. Então crie cenários que valem a pena ser explorados, não vale a pena tu criar toda uma parada lá, aí chegar lá não tem nada, basicamente, sabe? A gente sempre acredita na utilidade do espaço. Se aquele espaço está ali, é porque tem alguma coisa ali que vai servir para eu voltar aqui na fase para pegar alguma coisa. Então, sabe, ter esse princípio é bem legal. Outra questão também é de deixar muito clara a missão principal e não criar tantas missões extras que te tirem o foco da missão principal. Eu vi muito isso no Assassin's Creed, cara. O que acontece no Assassin's Creed é isso. Você acaba às vezes, gente, saindo da missão principal, fazendo um monte de missão extra fora do jogo e durante o jogo, e daqui a pouco tu perde o foco, tu nem lembra mais o que estava acontecendo na história mesmo. Pra onde que eu tinha que ir mesmo? E tu já nem lembra mais. Sabe? Te tira muito foco, tira toda a imersão do jogo principal e da história que tu tá tendo ali. Sabe? Quando tu começa a botar muita missão extra, muita coisa pra fazer que não tá agregando significativamente pra narrativa ou pro que tá sendo trabalhado ali da fase, perdendo toda a experiência que tu queria boa ali que tu tava jogando. Então cuide com missões extras, gente, pra não tirar o cara do foco principal do game. Uma outra questão também para finalizar, gente, é a questão de progressão que seja clara para o jogador. O cara tem que saber que ele está progredindo. Essa progressão pode ser passando fase, essa progressão pode ser o nível que aumenta, essa progressão pode ser a quantidade de itens que tu vai acumulando. Mas tem que estar claro isso aí, principalmente quando tem aquele tipo de jogo que é mundo aberto, que você não tem a definição bem clara de cada fase e o progresso acontecendo. Então tu tem que dar uma forma muito visível, muito clara para ele saber que ele está progredindo, que ele está no caminho certo, para ele não se sentir perdido. Porque senão a tendência que a gente tem é se sentir perdido, não sabe, será que eu estou fazendo, será que eu estou mais perto de vencer o jogo ou eu estou longe ainda? Tem que ter uma forma de progressão, seja visual, seja da que forma que for, mas você vai ter que mostrar isso para o jogador. E outro ponto também, gente, é cuidar com a escala do que você está desenvolvendo. Manter escalas, né? Então, qual a escala do meu personagem em relação aos objetos? Em relação ao chefão, em relação aos inimigos, às plataformas, manter uma escala, para não criar uma coisa bizarra. Então, tipo, aquele personagem lá é um humano, mas tipo a criança tá do mesmo tamanho do humano. Não faz muito sentido, né? Então, criar uma escala, principalmente se você trabalhar com jogo real, né? Tem que ter escala real daí, né? Jogos, quanto mais realista, gente, maior essa preocupação que tu vai ter com escala aí, né? Que tu vai ter que montar o cenário em relação aos objetos e tudo que tá ali dentro. Então, toma esse cuidado. E pra fechar, a gente quer indicar pra vocês um site que é feito por vários fãs, que eles registram o level design dos jogos aí que existem no mercado. Eles fazem isso batendo foto por foto, e aí montam toda a fase, o level design da fase, como é que foi feito. E pode ser uma dica muito legal para você que busca referências em termos de level design. Então eu vou deixar o site para vocês, que é o vgmaps.com,
que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, para que você vá lá e explore esse site, que tem bastante jogo de várias plataformas e é bem legal para servir como referência para vocês, para level design. Certo, povo? Então eu trouxe algumas preocupações aqui em termos de level design para vocês se questionarem, começarem a pensar no game design, no projeto de vocês, como é que vocês vão compor essas fases. E você pode também deixar para mim aí nos comentários as suas experiências sobre level design, o que você fez que ficou legal, o que não deu certo, o que teve que rever, o que teve que mudar, enfim, deixa para mim aí nos comentários. E se você curtiu esse tipo de vídeo, ó, dá aquele joinha para mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito. Clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. Acesse fabricadejogos.net, que tem bastante material legal. Lembrando que todas as redes sociais estão aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo. Beleza? Então tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.